Olá! Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre frações. Eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se aproveita, se inscreve, deixa o seu like e não esqueça de compartilhar com seus colegas. Bom, vamos lá, a gente vai começar a aprender fração. Fração parece ser um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é. Vamos pensar, você está há um tempo já vendo sobre divisões e na verdade fração é também uma divisão. Quer ver? Tá vendo o símbolo aqui da divisão? Ele tem um traço, tem duas bolinhas. A bolinha de cima representa o número de cima e a bolinha de baixo o número de baixo. E aí está a nossa fração. E daí a gente tem alguns nomes específicos. O número de cima a gente sempre vai chamar de numerador e o número de baixo, denominador. Tá, mas e aí, o que é fração? Fração é uma forma de representar uma parte de um todo. E eu sempre vou representar essa parte de algo que foi dividido em partes iguais. Tá um pouco confuso em palavras, mas na prática é fácil. Vamos ver. Então, vamos ver sobre frações. Aí tem uma fração. 2 em cima e 3 embaixo. O de cima eu sempre vou chamar de numerador. E o de baixo sempre vou chamar de denominador. Para eu representar isso em forma de desenho, ó, a parte de baixo é sempre a quantidade de partes que essa figura foi dividida. Sempre partes iguais, certo? Então, ó, a minha figura foi dividida em 3 partes. 1, 2, 3. E a parte de cima é a quantidade que eu quero desse todo. Então, eu quero 2 partes. Então, nessa figura, eu tenho pintado aí 2 partes para simbolizar que é o que eu quero. E aí, eu represento em forma de desenho a minha fração. Mas e aí, como que eu leio essa fração? Toda vez que embaixo for o número 2, eu vou ler o termo meio. O número de cima eu sempre leio normal. 1, e o número de baixo, quando for 2, vai ser meio. Aqui, ó, o número de cima eu leio normal. Só que embaixo, quando for 3, eu vou ler como terço. Então, 1 terço. O 2 e o 3 são os diferentões aí. Agora, a partir do 4, eu vou ler a parte de baixo como um número ordinal. Então, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O número de baixo eu leio como número ordinal. O número de cima eu leio normal. Então, aqui, ó, 2 quartos. Aqui, ó, 1 quinto. 2 sextos. E eu vou continuar aqui até o 10. A partir do 11, eu vou ler os dois números normal e vou apenas acrescentar a palavra avos. Então, 2, 11 avos. Ó, li o 2 normal, li o 11 normal e apenas acrescentei a palavra avos. 17, 32 avos. E assim vai. A partir do 11, eu só acrescento a palavra avos. Os únicos que são diferentes são as frações decimais, que, ó, por exemplo, o 2 centésimos e os 2 milésimos, que eu vou ler como número ordinal a parte de baixo. Então, eu não vou ler como 2 centavos, eu vou ler como 2 centésimos. Eu não vou ler como 2 milhavos, eu vou ler como 2 milésimos, certo? E agora vamos ver exemplos aí. Essa fração aí, ó, eu preciso representar esse 3 quartos nessa figura. Então, ó, lembra que a parte de baixo é sempre o total de partes que essa figura está dividida igualmente. Então, ó, tem 4 partes, porque o número de baixo é o 4. E a parte de cima é o tanto que eu quero desse total, ou seja, de 4 eu quero 3. Vou pintar 3. Próximo exemplo aí.
A minha fração é 2/2, ou seja, esse 2/2, ó, de 2 partes, eu quero pintar 2. Esse 2/2 eu posso ler como um inteiro. Por que um inteiro? Porque a figura está pintada inteira, né? É uma figura inteira completa. Então, esse 2/2, toda vez que o número de cima for igual ao número de baixo, representa que eu quero uma unidade inteira. Próximo exemplo aí, ó. Agora eu tenho que representar isso em forma de fração. A gente vai fazer o contrário. Bom, vamos pensar. Ó, eu tenho quantas partes? Eu tenho 6 partes iguais nesse desenho. Então, eu sei que meu número de baixo é 6. Embaixo é sempre o total. Então, meu número de baixo é 6. E o número de cima é a quantidade pintada. Eu tenho 3 partes pintadas. Então, o número de cima é 3 e o número de baixo é 6. Próximo exemplo, você agora. Lembrando que o número de baixo é a quantidade total e o número de cima é a quantidade pintada. Qual fração que vai ficar aí? 1/4, né? Porque tem 1 pintado, então o 1 fica em cima e 4 é o total, então o 4 é embaixo. Bom, vamos tentar ler essa fração, ó. Aqui, ó, o de cima eu leio normal e o de baixo eu leio como número ordinal. Então, essa fração eu vou ler como 3/4. E aqui, ó, embaixo, quando é meio, quando é 2, eu leio como meio, né? Então, 2/2. Aqui, ó, 3/6. E aqui, 1/4. Então, recapitulando, a fração é composta por 2 números, o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo. Que é muito importante lembrar, sempre que eu vou escrever a fração, o número de baixo representa o todo e o número de cima a parte que eu quero desse todo, certo? Só isso. Então, eu espero você na próxima aula. Um beijo e até a nossa próxima aula.